Não, eu escrevi Torto Arado sempre imaginando ali as pessoas que estavam à minha volta. Nunca projetei que o livro fosse encontrar tantos leitores, né, no Brasil, fora do Brasil, em outros lugares. Para mim, o caminho que esse livro tem feito é sempre um caminho surpreendente, mas surpreendente no bom sentido. Porque essa história, que é uma história tão nossa, é uma história tão brasileira, tem conquistado leitores de norte a sul do país e tem encontrado leitores e ecos em outros lugares do mundo também. Isso, para mim, foi uma grata surpresa. Surpresa no sentido por ser essa história, mas também acho que algo não é surpresa, porque eu acho que a literatura é essa arte que também atravessa fronteiras, né? E a gente não... bom, nós que somos leitores sabemos de histórias escritas em tempos distintos, em lugares distintos, que também significam muito para nós. E assim acontece, continua a acontecer nesse caminho da literatura. Eu sempre penso, as histórias para mim sempre surgem com as personagens. E aí, aos poucos, eu vou conhecendo um pouco da vida dela. E a vida dela não é muito diferente da vida da nossa vida, desculpe. Nossa vida é atravessada por inúmeras questões, né? Inúmeros temas, inúmeros problemas. E com a vida das personagens não é diferente. Então, eu sempre penso nas personagens e a partir delas, conhecendo elas, é que eu vou descobrindo as coisas que norteiam a vida dela. Só quando eu termino de escrever e que eu começo a conversar com leitores ou então com jornalistas sobre a história, e aí eles me fazem um inventário dos temas que talvez o romance aborde, né? O que o romance trate. E aí é que eu começo a refletir sobre aquilo. Não, é uma história que fala sobre a violência, é uma história que fala sobre o legado da escravidão no nosso país, é uma história que trata dos males, né, de como o colonialismo ainda determina nossas vidas. Ou seja, é a partir dessa conversa, dessa interlocução com leitores, é que eu começo a pensar naquilo que a história de fato trata, que a história conta, narra, né? Eu vejo a literatura como parte da cultura, e cultura, quando eu falo de cultura, eu estou pensando em educação, né? É uma maneira de se educar, é uma maneira de conhecer, é uma maneira de se colocar no lugar do outro. Então, eu acho que a literatura, por exemplo, tem coisas que só ocorrem nesse processo. Porque um livro, ele sozinho, ele não significa muita coisa. Para ele ganhar vida, ele precisa encontrar o leitor. Ele vai encontrar o corpo do leitor e é o leitor que projeta essa história, que imagina essa história, que pensa essa história. E nesse exercício de imaginar e projetar essa história, ele está se colocando muitas vezes no lugar da personagem. Então, literatura para mim é exemplo, significa alteridade, significa essa possibilidade de exercitar a empatia, de se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar da personagem. E tudo isso vai nos ensinando, pouco a pouco, também a conviver, a coexistir, né? A conviver com as diferenças, a viver com as diferenças, que é algo que é intrinsecamente humano, né? Quem vive em sociedade sabe que as pessoas são diferentes, que os lugares são diferentes e a gente vai aprendendo a conviver com isso. Acho que as mulheres ocupam um lugar central na minha história. Eu sempre fico me perguntando por que essas histórias trazem as mulheres nesse momento, né? Nesse primeiro plano da narrativa, do romance. E aí eu fico imaginando na minha vida, né? Eu cresci num lar com muitas mulheres e essas mulheres eram as personalidades fortes da casa, eram elas que, atravessadas muitas vezes pelo machismo, pela violência, ainda assim conseguiam força e tinham um protagonismo ali, né? Liderando suas famílias, cuidando e criando os filhos. Então talvez esse meu olhar tenha se sensibilizado, tenha aprendido a observar essas mulheres e elas ganharam corpo, voz, ganharam vida nas narrativas que eu escrevo. Lavar roupa
deixava minhas costas doloridas. Muito jovem estava eu, encurvada sobre um monte de roupa, para esfregar e parar, carregar de um lado a outro e depois passar com um velho ferro de carvão. Ao mesmo tempo, fui conquistando meu lugar na tapera. Já não vivia mais escondida nem com medo de ser insultada e acusada de praticar magia pelos mais velhos, pelo menos não aos olhos vistos. Agora eram as crianças a ouvirem as maledicências em suas casas e as repetirem contra mim. Tocavam minha corcunda e faziam um pedido, repetindo crenças tolas. Me ofendiam, mas as ofensas não me provocavam o mesmo pavor das pessoas mais velhas, que poderiam ser perversas se quisessem. Ser a lavadeira da igreja também era sinal de algum respeito, e qualquer maldade contra mim teria o repúdio dos padres. Ali, no espelho d'água do Paraguaçu, vivi por longo tempo cercada da brancura dos tecidos. O rio refletiu branco e muitas vezes a luz me cegava por breves instantes. Eu procurava um lugar bom para limpar as roupas, batia os lençóis nas pedras, esfregava o tecido encardido e amarelado entre os nós dos dedos. Aquele rio, e isso não saía da minha cabeça, era o rio onde muitas fizeram mesmo antes de mim. Águas que não lavaram apenas as roupas da tapera, dos donos das terras, dos padres. Lavaram nossas mágoas e renovaram nossos sonhos. Limparam nossos corpos das aflições que nos consumiam e carregaram segredos que não podiam ser contados. Foi ali que o menino nasceu, e eu, por mais que não soubesse como dizer, pedia que ele crescesse forte e bem-aventurado. Com meus pés nas águas, eu já não era apenas uma corcunda, um cabelo crespo e trançado, e a pele de mãos que afinavam de tanto usar barrela para deixar tudo mais branco. Entre as águas e os sentimentos, meu corpo era a própria correnteza. Eu tenho ideias, muitas, mas eu vim da Bahia. Eu não sou religioso, mas eu sou supersticioso, então eu não costumo falar muito sobre aquilo que vou escrever. Mas eu posso dizer que meu interesse pela literatura continua o mesmo e que os leitores podem aguardar que daqui a um tempo tem histórias novas. Eu desejo para todos que leiam sempre, né? Se puderem, sempre comprem em livrarias físicas, né? Acho que essa é a diferença das livrarias, é o que a livraria tem a oferecer, esse contato mais próximo com o leitor, essas indicações de leitura, né? É muito importante para um país que a gente fortaleça as livrarias, fortaleça a leitura. Um país sem leitura é um país sem futuro, então boa leitura a todos.